Olá, a partir de agora você acompanha uma reportagem especial sobre pessoas em situação de ruas. São centenas de famílias que convivem com os perigos e o desalento de não ter um teto para chamar de seu. Dormir, comer, tomar um simples banho são lutas e dramas diários. O dia 19 de agosto é marcado como o Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua. A data foi criada em razão do massacre da Sé, ocorrido em 2004, quando 7 moradores de rua foram mortos e 8 ficaram feridos na Praça da Sé, no estado de São Paulo. A jornalista Pérola Paula percorreu as ruas aqui de Manaus e acompanhou relatos emocionantes de pessoas que perambulam pelas ruas. São histórias de pessoas que, na maioria das vezes, se tornam invisíveis para a sociedade. E durante a pandemia, a situação ficou ainda pior. Devido ao uso de droga, eu cheguei ao fundo do poço. Perdi minha casa. Fiquei na rua. Tenho problemas assim com família, conflitos familiares, esse tipo de coisa. Aí, esse tipo de coisa me fez sair de casa para morar sozinho. Aí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha condições financeiras de alugar um quarto. O que me levou a Manaus foi o vício. Um vício desenfreado. Se engana quem pensa que são apenas os vícios em álcool ou drogas que levam as pessoas a morar nas ruas. A pandemia de Covid-19, que obrigou a prática do isolamento social para conter a disseminação da doença, agravou a crise econômica do país, deixando muita gente sem emprego. No momento que eu não tive mais condições de pagar meu aluguel, tive que ir para a rua, procurar um local para se manter, se esconder devido a chuva, frio, poeira, porque eu não escolhi parar na rua porque eu quis, por questões de trabalho mesmo, desemprego, foi fechando tudo. Meu pai faleceu de Covid, aí no caso a minha cabeça não entrava parafuso, aí fiquei desempregado, aí as coisas pioraram. Minha esposa me largou, no caso, eu tenho 3 filhos no caso. Eu vim de Boa Vista, Roraima. Meu pai estava internado aqui no 28, ele pegou coronavírus, acabou falecendo, né? Aí, como eu não tinha expectativa para voltar para lá, né? Não queria mais voltar, porque também lá para mim não foi legal. Aí eu fiquei, só que aqui também eu não tenho parente, não tenho ninguém, né? Acabei conhecendo um grupo de pessoal da rua, aí fiquei com eles lá, né? Para muitos de nós, as ruas são as vias que nos permitem transitar pela cidade, fazer uma caminhada ou contemplar uma bela arte. Mas para uma parcela da população, as ruas são a única opção de moradia. E viver assim traz desafios diários. O dia a gente se sente bem. O perigo é mais à noite, você sabe onde você vai dormir, onde você vai se locomover ou tomar um banho, que era difícil. Quem mora na rua, quem vive na rua não dorme, independentemente se a pessoa tiver um vício, mas quem não tem, no caso eu, como não tinha, às vezes eu não conseguia nem dar um cochilo. Aquele medo, aquele pânico, às vezes quando fechava o olho aparecia alguém acordar pensando que alguém ia fazer uma maldade com você. Pude dormir na casa, debaixo de um banheiro externo de um amigo meu, uma cobertura que tinha. Passei mais ou menos lá uns 5 meses para o que deu para segurar lá. Só que no caso eu estava praticamente vegetando. A Manaus Moderna. Fui para lá, eu, uma Racarinho, uma outra moradora de rua, que ela está lá no Santo Antônio. Aí nós fomos para Manaus Moderna. Aí chegamos lá, a gente dormiu com outro grupo que estava lá na rua, né? Aí botamos as bolsas debaixo da cabeça, aí lá levaram. Além de levar a bolsa, botaram um tijolo debaixo da minha cabeça. Né? Amanhecemos o dia sem nada, só com a roupa do corpo mesmo. Meus dias como moradora de rua era pedindo ajuda,
pedindo trabalho, mas não consegui trabalho, porque quem era que ia dar trabalho é uma pessoa que usava droga. De acordo com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, há 882 pessoas em situação de rua, cadastradas por meio de seus programas oferecidos. Porém, de acordo com o levantamento realizado no mês de abril deste ano do Serviço de Abordagem Social Girassol, do Instituto Nascer, que realiza visitas periódicas nas vias públicas, há pelo menos 2.580 pessoas vivendo nas ruas. Desde o massacre da Sé, em São Paulo, a luta para garantir os direitos das pessoas em situação de rua tem ganhado espaço nas discussões parlamentares e também em ações dos poderes executivos. Desde a criação do Dia Nacional de Luta das Pessoas em Situação de Rua, 17 anos se passaram. E essa população que antes só podia contar com a ajuda de organizações não governamentais ou religiosas, hoje já conta com uma política nacional, o que permitiu a instituição de alguns serviços dedicados a ela. Muita gente acha essas pessoas vivem na invisibilidade, né? Mas elas são detentoras de direitos e dentro dessa política a gente tem uma série de normativas, de serviços também que é oferecida a essa população. Então, dentro da Secretaria Municipal da SEMASC, nós temos um centro POP, nós temos também 3 abrigos para essa população em situação de rua. O abrigo Gessilda Albano, localizado no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, foi inaugurado no final de dezembro de 2020 como albergue municipal. Atualmente, 53 pessoas estão acolhidas neste local. As pessoas que estão aqui, elas tiveram um rompimento com as suas famílias e que por algum motivo elas não podem estar mais na convivência familiar e solicitar o acolhimento. Nós temos essas pessoas, nós temos pessoas também que, em razão da pandemia, ficaram em situação de extrema vulnerabilidade social. Nós atendemos em média, a capacidade dele é para 80 pessoas. A gente tem em média de atendimento lá por volta de 55, 65, fica oscilando para esse público. Esse acolhimento, o nome já está dizendo, né? Um acolhimento, então é fornecida 3 refeições diárias, o café da manhã, o almoço e o jantar. Lá eles dormem, né? Faz a higienização deles. O Charles Borges, que veio de Itacoatiara e foi morar na rua por perder o emprego, é um dos primeiros acolhidos no Gessilda Albano. Ele ainda se recorda do primeiro dia que passou na instituição. Eu fiquei ansioso, já estava numa situação assim que cansativa. E dormi aí na frente quando foi no outro dia, só que ia abrir só 5 horas da tarde. Aí começou a chegar uns pessoal, eu peguei e vim para a fila, começaram a se arrumar. Como eu tinha um papel, eu fui um dos primeiros a entrar, que era tipo uma autorização da secretaria de acolhimento. Entrei, tomei um banho, jantei, eu dormi. O sono que eu dormi, dos 89 dias que eu passei na rua, foi como assim, de um ano. Não tivesse assim, apaguei mesmo, tomei um banho, jantei, não quis nem saber de nada. Era aquela gritaria, o pessoal todo, parece que aquilo ali no meu ouvido não entrava. O importante era eu dormir e descansar. Já o Carlos Magno está no abrigo desde abril. Entendeu? As técnicas me ajudam muito, apoio psicológico também. Entendeu? Aí, no caso, graças a Deus, as coisas estão começando a fluir, mas o problema todo é o desemprego ainda para quem quer estar na área. Se você não tiver emprego, você não consegue nada hoje em dia. Enquanto eu estou buscando, mas enquanto eu estiver aqui, eu dou graças a Deus de estar aqui. Entendeu? Melhor do que estar na rua. Outro abrigo mantido pela Prefeitura de Manaus por meio da SEMASC é o Serviço de Acolhimento Institucional Amenidal Lindoso, localizado no bairro de Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Até o momento, há 30 pessoas acolhidas no local que atende exclusivamente o público masculino. O terceiro abrigo em atividade é dedicado para atender o público venezuelano indígena e está localizado no bairro Tarumã, zona norte da capital.
E lá a gente também ainda faz toda essa tratativa em relação à documentação. Eles não têm RG aqui, então eles têm CPF e o protocolo de refúgio, né, que é tratado junto à Polícia Federal dessa documentação. O CPF não, é da Receita Federal, mas esse protocolo de refúgio eles podem dar entrada na Polícia Federal. Então a equipe também organiza essa documentação para que eles estejam aqui no estado, né, especificamente em Manaus, de forma regularizada e documentada. Nós contamos também muito para atender essa população com as organizações internacionais, OIM, Acnu, Unicef. Então se trabalha muito essa questão da proteção, né? Os abrigos foram criados para ser um serviço temporário. Por isso, os acolhidos ficam por um tempo determinado no local. A faixa etária do nosso público geralmente são de meses, né? 3, 4 meses, até 6 meses eles ficam dentro do acolhimento, que é justamente para a gente tentar trabalhar esse resgate familiar quando tem, ou então a questão da empregabilidade, né? Com cursos profissionalizantes, a organização da documentação dessa pessoa. O objetivo dos abrigos nunca é institucionalizar, né? É que a pessoa consiga caminhar depois sozinho. Temos uma equipe técnica com psicólogos, assistentes sociais que faz todo o acompanhamento em saúde, e haja vista que a saúde é a principal demanda da população em situação de rua, porque quando eles saem das ruas eles ficam muito vulneráveis em relação, eles já não fazem mais aquele tratamento de saúde, acompanhamento. E no próximo bloco vamos ver as dificuldades de acesso a serviços essenciais para os moradores de rua. E quais são as ações do poder público para resguardar essas pessoas? Eu volto já já. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. A saúde pública é um direito de todos, mas para os moradores de rua, o acesso ao tratamento médico não é fácil. Vamos saber quais os serviços disponíveis para quem está nessa situação e conhecer o trabalho realizado pelo Consultório na Rua, um projeto da Secretaria Municipal de Saúde que leva médicos e enfermeiros para amparar essa população. E durante a pandemia, como isso funcionou? Como vacinar esse público? Vamos acompanhar agora essas ações e projetos aqui do Poder Legislativo em favor dessas pessoas. Nada é certo na vida para quem está na rua, no caso. Hoje dorme aqui, amanhã dorme ali e assim vai. Apesar que não tem casa para dormir, não tem local para ficar, dorme em cima do banco, em cima do papelão. E eu passei 89 dias na rua, contei os dias que eu estava na rua. Cheguei a dormir em terminais de ônibus, no caso Terminal 3, Terminal 4. Ou tu paga um aluguel uma noite para dormir, ou tu vai comprar um prato de comida. Então, a maioria das vezes é melhor você comer e dormir em qualquer lugar do que ir dormir num lugar chique, mas com barriga vazia, não tem condições. Para quem mora nas ruas, já é difícil conseguir dormir, se alimentar ou até mesmo tomar um simples banho. Imagine quando ficam doentes. Para melhorar o acesso à saúde a essas pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o programa Consultório na Rua em espaços públicos de Manaus. O Consultório na Rua é um projeto Sensa, que se iniciou em 2014
e foi implantado no ano de 2015. Hoje composto por 2 equipes, né, onde essas equipes têm médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, né, e um motorista. Em média, o consultório atende 200 pessoas em situação de rua por mês. As visitas são realizadas diariamente de forma programada e em locais diferentes. Aqui a gente tem algumas particularidades como o clima, né? No sul do Brasil, o clima mais frio, as pessoas morrem de frio. Aqui não, já é mais quente, as lesões de pele são mais evidentes. Doença de pele, né? Muitas escabiose. A gente encontramos pessoas, moradores bastante desnutridos. Temos pacientes que fazem tratamento de tuberculose, hanseníase, né? A equipe também faz esse trabalho. As doenças que precisam de um tratamento prolongado, como a tuberculose, representam um desafio para a equipe do consultório na rua. É um atendimento bastante minucioso, porque como é um tratamento prolongado, e nem sempre aquele morador de rua está ali, né, para fazer as dosagens diárias do medicamento. Então a equipe se desdobra para correr atrás desse paciente. A gente chama de busca ativa desses casos, né, para a gente não perder esse paciente e sim, de fato, a gente consiga terminar o tratamento dele. O Amazonas é campeão no Brasil de tuberculose e sabemos que muitas das vezes o abandono ao tratamento dificulta nós reduzirmos essa incidência. E com eles, esse apoio no diagnóstico, que eu diria que é uma das doenças assim, que eles estão muito expostos, né? Pela vulnerabilidade mesmo, como eles estão vivendo, né? Com tanta exposição à vulnerabilidade, muitas das pessoas em situação de rua acabam se tornando dependentes de bebidas alcoólicas ou de drogas ilícitas. Uma das situações que a gente mais verifica é uma situação bem complexa, é a questão da ingestão de bebidas alcoólicas e a ingestão da própria drogadição. Então, assim, é uma coisa bem pertinente. E a gente precisa analisar o que está por trás dessa dependência química, desses vínculos familiares que foram rompidos. Com 15 anos eu me viciei em drogas. Eu fui para bebida, depois eu fui para droga e, resumindo, logo naquele início era euforia para mim. Eu achava que aquilo ali tudo eu ia me dar bem, tudo. O que foi? Eu fui perdendo os meus valores, né? Os valores morais, sabe? Com a minha família. Foi aonde eu comecei a beber, usei droga, não vou mentir. Não é bom na rua, mas pelo menos do jeito que eu estava só, aí eu fui cada vez mais me afundando, né? Mas ali para mim eu estava, como é que eu vou te dizer? Para mim estava tudo bom, estava ótimo. Amanhecia bêbada, acordava embriagada. A chefe da alta complexidade da SEMASC explica como trata esses casos. Realmente, algumas doenças, tem doenças psíquicas, né? Nós temos algumas pessoas com essas doenças psíquicas, principalmente porque o alcoolismo e a drogadição, eles estão muito atrelados à questão das doenças, né, psiquiátricas. Então, você consegue desenvolver doenças através desse consumo dessas substâncias. Então, realmente, eu digo que é o nosso gargalo, que é o que impede dele conseguir, inclusive, o processo de autonomia. Nós fazemos encaminhamento para o mercado de trabalho, nós fazemos encaminhamento para a Fazenda da Esperança, fazemos encaminhamento para trabalhar a questão do CAPS, né, que são porque como eles estão sujeitos muito a doenças como o alcoolismo, a questão das drogas, faz todo esse acompanhamento na rede intersetorial para acompanhamento dessa população em situação de rua. Em relação ao coronavírus, a Censa definiu unidade de saúde para realizar atendimentos prioritários daqueles que forem infectados. A UBS do Morro da Liberdade foi a escolhida para realizar atendimentos prioritários daqueles que não têm onde se abrigar, pois aqui fica a base do consultório na rua. E nesse momento existe uma avaliação inicial, como está, quais são os sintomas, a questão da escuta qualificada, né, no atendimento, e tentar e a própria sintomatologia, né, os sintomas de Covid. O fluxo do tratamento, ele já tem todo um alinhamento com a própria unidade
base, que é o Morro da Liberdade, onde tem oferta de teste rápido, onde nós temos um laboratório ao lado que já faz o RT-PCR, padrão ouro, né? Não há um número certo em relação à quantidade de infectados e de mortos por Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, informou que as fichas de notificação não dispõem de obrigatoriedade sobre a informação do endereço de moradia do atendido no SUS. Mas, segundo a Semasc, em levantamento nos abrigos, houve poucos casos de Covid-19 entre os acolhidos. Nesses casos aí, nós acho que detectamos mais ou menos uns 5 casos de Covid, mas todos muito leves, que foram tratados com isolamento, no decorrer do período de mais ou menos 2, 3 meses, que foram os períodos mais intensos que se detectou muito casos de Covid. A dona Raimunda foi uma dessas pessoas que teve Covid-19. Quando a gente veio, aí fomos no hospital fazer o exame, aí deu a Covid. Aí aqueles me trataram e tudo, graças a Deus eu estou bem. De acordo com a FVS, das 789 pessoas em situação de rua a serem contempladas com a vacina, 470 tomaram a primeira dose. Destes, 210 já tomaram a segunda e, além disso, 188 tomaram a vacina de dose única. Ou seja, aproximadamente 50% desta população está com esquema vacinal completo. Segundo o projeto Consultório na Rua, a vacinação começou pelos abrigos. A vacina Covid para a população em situação de rua iniciou-se em maio deste ano. O Ministério da Saúde, por sua vez, disponibilizou um quantitativo para essa população. E aí é onde nós demos início nos abrigos, todos os abrigos que Manaus tem, todos eles foram contemplados com essas vacinas. E depois dos abrigos nós iniciamos as vacinas nos pontos estratégicos, Mercado Municipal, Adolfo Lisboa, Feira da Panaí, praças de Manaus, onde se concentra esse público também. Eles saíram dentro de um cronograma, de um planejamento, tudo mapeado, e chegaram a vacinar 470 pessoas dentro desse grupo vulnerabilidade, adentrar aos abrigos, e fazendo com excelência, que isso deixa, a gente diria assim, mais bonito, o trabalho, para as pessoas que a gente sabe que merecem esse acesso ao SUS. Entre outras medidas tomadas para diminuir a exposição dessas pessoas ao coronavírus, está a criação de abrigos emergenciais. O primeiro foi criado em 2020 na Arena Amadeu Teixeira, que funcionou até o mês de agosto. Inclusive, a Assembleia Legislativa foi uma das instituições que solicitou a criação do espaço em março de 2020, por meio de indicativo coletivo ao governo do estado. Em fevereiro deste ano, foi inaugurado o segundo abrigo emergencial, dessa vez na área da concentração do Sambódromo. Ainda no Poder Legislativo Estadual, seguem em tramitação 2 projetos de lei. Um de autoria da deputada Nesme Aziz, do PSD, e outro de Wilker Barreto, do Podemos. O PL de Nesme Aziz trata-se da instituição da Semana Estadual de Combate à Vulnerabilidade Social da população em situação de rua no Amazonas, na semana que inclua o dia 19 de agosto, data dedicada ao Dia Nacional de Luta por seus Direitos. O objetivo é incentivar o poder público a promover ações que defendam as pessoas que vivem nas ruas. Já a matéria apresentada por Wilker Barreto refere-se à criação do selo Empresa Amiga da Pessoa em Situação de Rua, para dar reconhecimento às firmas que empregam essa população. Além de projetos, houve também a destinação de emenda do deputado Adjunto Afonso, do PDT, para o Serviço de Abordagem Social Girassol, coordenado pelo Instituto Nascer. É muito gratificante você ver que você pôde intermediar recursos que você tem à sua disposição para esses atendimentos que a gente diz e que a gente vê que está sendo executado. É um sentimento de gratidão que a gente tem e um sentimento de que você ajudou e que é possível fazer se você tiver aí essa disposição de ajudar os outros. E nós recebemos, a emenda ela foi de 2020 e nós
confeccionamos o trailer em 2 meses e lançamos a primeira ação com ele e já em dezembro, já com o Natal. Foi o nosso presente de Natal para as pessoas em situação de rua. O trailer foi confeccionado para ter um banheiro, no qual as pessoas em situação de rua possam tomar banho. Na ação Se Essa Rua Fosse Minha, promovida pela Manaus Cult em parceria com várias instituições como o Nascer, o banheiro itinerante foi bastante utilizado. Na ocasião também foram ofertados vários serviços. Nós trouxemos um grupo para fazer teste de HIV, nós trouxemos uma fonoaudióloga para verificar com as crianças que estão em situação de rua como é que está a saúde auditiva delas, a odontologia com kit odontológico e como se escova. Nós trouxemos uma pessoa para cortar cabelo só de mulheres e outra para cortar o cabelo de homens. Estamos oferecendo também banhos, aqui nós temos um trailer e esse trailer é essencial para isso. Nosso objetivo com esta ação é termos ela de forma rotativa na cidade de Manaus, a fim de que nós possamos ampliar esse trabalho com a participação da secretaria especializada nossa, que é a SEMASC, a Sensa, a Centep, Semusp e muitas outras. A Sereia da Praça dos Remédios foi uma das pessoas que utilizaram os serviços. Falar sobre o que vocês fazem pela gente é ótimo, entendeu? Vocês estão ajudando os moradores de rua, então continue sempre assim, ajudando os moradores de rua, porque os moradores de rua são ser humano, não são animal e nem bicho. Então eu quero cada vez mais que vocês façam isso. E no próximo bloco você vai conhecer histórias de superação. Algumas delas ganham destaque na sociedade, como foi o caso da Marina Silva de Manaus, que se tornou um viral mundial da internet. Após se tornar conhecida, ela superou uma fase difícil. É depois do intervalo. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. É possível deixar o vício, a depressão e a solidão de viver à margem da sociedade. A internet pode ser um lugar para ridicularizar pessoas ou contar situações engraçadas do dia a dia. O caso da Marina Silva de Manaus foi além disso. Seu nome real é Maria Solange. Nossa personagem ficou conhecida pelo mundo após ser notada pela cantora Madonna. Maria Solange aproveitou a oportunidade para mudar de vida. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, até fevereiro de 2020, quando a pandemia de Covid-19 estava começando, havia no Brasil aproximadamente 220 mil pessoas morando nas ruas. Apesar de não ter chegado a um novo número neste ano, tudo indica que este quantitativo está bem maior. Por isso, a política de assistência social é importante nesta situação, com equipamentos específicos para este público. Um deles é o Centro Pop, que em Manaus está localizado no bairro de Petrópolis, zona sul da cidade, e funciona das 8 até as 14 horas. Ele é capacitado para atender até 100 pessoas diariamente, mas a média fica entre 60 e 80. Nesse local, as pessoas recebem café da manhã e almoço, podem tomar banho, lavar roupa e acessar serviços de cidadania, como emissão de documentos.
Eles têm uma dificuldade muito em em conservar a questão da documentação. Por quê? Porque eles dormem na rua, geralmente eles perdem, molham, são roubados, comprometem essa documentação, empenham, né, para alguma outra situação. Também para ajudar a sair da situação de rua, a SEMASC oferece o programa Passaporte da Cidadania, no qual é feita uma avaliação técnica e a pessoa selecionada presta serviços para o órgão por 12 meses e recebe um auxílio. Ele vai desde o administrativo, questão de limpeza, manutenção. Dentro do nosso setor de manutenção da SEMASC, a gente tem várias pessoas, recepcionistas nos equipamentos, CRAS e CREAS. A maioria dos nossos recepcionistas são os bolsistas, então eles têm contato também direto com o nosso público que frequenta esses equipamentos. O Charles Borges é um dos participantes do programa. Ele trabalha no abrigo Gessilda Albano, no qual está acolhido. Eu sou bolsista, eu trabalho à noite. Eu fico acompanhando o AGP que fica à noite. Pego das 7 da noite às 7 da manhã. Uma pessoa em situação de rua não apenas está em extrema pobreza, ela teve os seus vínculos familiares rompidos. Ela precisa de inclusão social. Por isso, além dos serviços oferecidos pelo poder público, as iniciativas das organizações da sociedade civil fazem a diferença na vida dessas pessoas. Além da ação Se Essa Rua Fosse Minha, o Serviço de Abordagem Girassol do Instituto Nascer, junto da Manaus Cult, órgão municipal que cuida da cultura, mantém outro projeto chamado Cine em Movimento. O objetivo é levar à população em situação de rua um momento de lazer e cultura através da exibição de filmes. Na ocasião, a equipe multidisciplinar do Nascer faz abordagem ao público participante para encaminhá-lo aos serviços socioassistenciais. Eu crio uma proximidade com esse indivíduo e entendo a sua peculiaridade. Ele tem aquele problema. Então, através desse problema, eu vou começar a trabalhar a cidadania, esse resgate. E tentar, veja bem, tentar, sem expectativa, mas tentar uma aproximação com a família, né? Ou um abrigamento. E para realizar muitas dessas ações ofertadas pelas entidades da sociedade civil, é preciso contar com o trabalho voluntário de várias pessoas. E a solidariedade, ela é o amor em movimento. E o que faz essa roda de solidariedade se movimentar é realmente o trabalho voluntário. E hoje a gente conta uma história boa aqui com os nossos voluntários aqui presentes, que eles vieram através de uma chamada nas nossas redes sociais. E isso faz com que se alimente e aqueça o amor que a gente transborda nessas ações. Audio Jungle. Cada pessoa em situação de rua teve um motivo em particular para viver de tal forma. Alguns já passaram tantos anos assim que acham difícil sair das ruas. Uma vez eu saio da rua e fico trabalhando. Agora mesmo eu passei 4 meses trabalhando, né? Quando eu não ia para casa, eu ia dormir de hotel, alguma coisa assim. Aí peguei e saí de novo, saí do trabalho e voltei para a rua de novo. Agora já estou com quase 2 meses na rua de novo. Então é isso, depois que se acostuma com a rua, fica difícil para sair. Às vezes a minha família vem atrás de mim para me levar para casa, mas aí eu não vou. Às vezes sim vou, às vezes não. Outras acreditam que há uma missão a cumprir, como a indígena Acaueira, que vive nas ruas levando palavras de esperança. A minha missão é pregar a palavra de Deus. Então eu me sinto feliz por ele, aceito muito a palavra de Deus. E sabemos, nós sem Deus ninguém somos ninguém na terra. Aliás, a esperança de conseguir sair da situação de rua e realizar sonhos é também predominante, principalmente entre os acolhidos nos abrigos. Eu não perdi as esperanças. Porque se a gente perder as esperanças e abaixar a cabeça, deixar as pessoas querer humilhar, pisar porque você está precisando, está necessitando, não, é que você tem que ser forte. Esquecer aquilo que se passou, erguer a cabeça e ir para frente. E tentar conquistar o perdido. Porque se a gente ficar só no pensamento do errado e daquela vida que levava, a pessoa nunca vai progredir na vida. Então, hoje em dia, eu agradeço muito a Deus, primeiramente a eles, que conseguiram me botar no Bolsa Passaporte. É uma ajuda. Eu espero
ter um bom emprego de novo, ter minha própria casa. Isso eu sempre quis, mas até agora não consegui pela condição, então. E quem sabe também voltar para a faculdade, que antes eu fazia faculdade, aí acabei largando por questões financeiras. Tudo aconteceu assim. Morreu minha filha, morreu meu pai. E eu morri também. Mas agora, graças a Deus, com a ajuda do seu marketing pessoal aqui, eu estou conseguindo. A esperança está voltando. Tá, me reerguer, me estabelecer, né? Ter esperança na vida, em mim. A Maria Solange, que ficou conhecida na internet por dançar a música Holiday em um bar em Manaus e ter o vídeo compartilhado por uma das artistas mais famosas do mundo, a cantora Madonna, conseguiu sair da situação de rua. Ela ganhou um tratamento contra as drogas em São Paulo e ainda uma repaginada no visual. Solange conta que ficou feliz por ser notada pela rainha do pop internacional. Quando Madonna viu o meu vídeo dançando a música dela, eu senti que algo diferente tinha acontecido na minha vida. Quem também está lutando contra a dependência química é o seu Reinaldo. Ele comemora cada dia sem recaídas. O melhor de tudo isso é que eu não uso mais droga. E nem bebo. Há quanto tempo? É pouco tempo, mas para mim é uma vitória. De março até agora, até quando? Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Eu vou fazer 6 meses. Parabéns. Não sinto um pingo de vontade. E eu, sabe, só tenho que agradecer a Deus. Sabe, não sou diabético, não sou hipertenso. Para quem usou droga há 43 anos, nunca fui para uma cadeia pública. Vi muitos amigos meus morrerem, sabe? Vi várias pessoas morrerem. E hoje aqui eu estou vivo. Estou com uma esperança ainda, porque a prefeitura tem um programa chamado Bolsa Passaporte, sabe? E eu estou inscrito, sabe? Eu estou inscrito, já é uma esperança, né? Eu estou inscrito, eu sei que você é chamado, não sei qual é o dia, mas eu sei que você é chamado. E por fim, muitas das pessoas em situação de rua sonham em reencontrar ou reconstruir o vínculo perdido com seus familiares. Perdi contato total com meus filhos, Eu estou esperando voltar a trabalhar para poder me estabilizar. Primeiro aquela história, primeiro eu gosto de você mesmo para gostar dos outros. Infelizmente eu tenho que gostar de mim mesmo agora no momento. Que é reconquistar a minha vida. Depois eu vou correr atrás dele, lógico, evidente, muito, porque eu amo meus filhos. Eu amo todos eles. E eu estou falando aqui de coração. Se eles estiverem me vendo, sabe, que eles me perdoem, sabe? Mas eu não tiro a razão deles de eles me rejeitarem, sabe? Só o tempo, né? Deu vontade de chorar agora porque é família, né? Eu não tenho esposa, não tenho um filho e tenho saudade. E aí? Ter um lar é um acalento para todos nós seres humanos. Diariamente enfrentamos histórias difíceis e precisamos nos superar. Quando você se encontra em um mundo sem saída, é possível que acabe em situações como essas. São exemplos que nos mostram o quanto essas pessoas precisam de um amparo da sociedade. Até o nosso próximo programa.